Bom, pessoal, eu tenho muita honra de estrear hoje, né, o quadro Café com Grana com meu amigo Léo Maranhão, especialista em ETFs. O Léo fez mestrado em finanças lá na Alemanha e trabalhou durante 5 anos na Bolsa de Frankfurt, não é isso, Léo? Bom, obrigado em primeiro lugar, né, pelo convite. Sempre bacana a gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência e do conhecimento. É, e foi isso, né? Na verdade, eu tive uma experiência na Bolsa de Frankfurt, mas os 5 anos não foram só na Bolsa, né? Foi também numa outra empresa ligada aos ETFs também que a gente vai conversar um Uhum. pouquinho hoje, mas no total aí na Alemanha foram mais de 5 anos. Então foi uma Ah, legal. experiência muito legal de até de aprender coisas que ainda não chegaram ou discussões que ainda estão para vir para o Brasil, né? Como a própria discussão dos ETFs que eu costumo falar bastante. A proposta aqui desse quadro, né, é a gente falar como vai ser, como se dá o processo de educação financeira, né, para cada pessoa. E aí eu queria saber de ti se, assim, na tua opinião, a educação financeira, ela é um processo, assim, um trabalho de dia a dia, trabalho de formiguinha mesmo, ou se contigo aconteceu, assim, algum evento que fizesse você virar a chave e começar a estudar sobre o tema e a implementar na tua vida. Não, eu acho que comigo foi extremamente gradual, né? Foi muito aos poucos assim que esse tema foi crescendo, né? Eu sempre gostei do assunto. Tanto é que eu fui para fazer faculdade de economia, foi um dos motivos, né, porque eu gostava dessa área de economia, não especificamente de finanças ou mercado financeiro, embora. Então, por exemplo, eu entrei na faculdade em 2008 e lá por 2007 eu cheguei até a começar a estudar um pouquinho mais sobre bolsa, comprei as minhas primeiras ações. Na época se falava muito da Petrobras, do pré-sal, então era aquele momento de alta do mercado, né? Muito parecido com o que a Uhum. gente viu ano passado, e até esse ano, né? Essa recuperação assim que a gente tem visto. Mas então foi desde daquela época eu já gostava do assunto e comecei até a participar de alguns encontros que tinham aqui em Curitiba, tinha alguns eventos chamado Expo Money, não sei se você vai lembrar naquela época que várias Uhum. corretoras, vários educadores financeiros da época, né? Imagina, não Uhum. existia rede social praticamente, e então foi um local assim que abriu muito os meus olhos para investimentos, para mercado financeiro, mas nunca mergulhei tanto nisso, né? Então acho que foi bem aos poucos mesmo. É, foi mais recente, né? Então depois de um tempo, depois de me formar, eu decidi fazer um mestrado. Então eu fui para a Alemanha para fazer um mestrado específico em mercado financeiro, porque eu gostava. Daí foi solidificando essa ideia em mim, porque o curso de economia, por exemplo, aqui em Curitiba, que eu fiz na Federal do Paraná, ele era muito mais voltado para a teoria econômica, para, né, essa parte de desenvolvimento econômico. Então era algo um pouco mais teórico, vamos dizer, mais acadêmico, e eu sentia falta dessa área um pouco mais, até mais financeira, mais matemática, talvez, né? Então foi Uhum. uma das razões que eu decidi fazer esse mestrado. E enfim, até então era algo mais pessoal, né? Eu Uhum. fazia comigo e gostava um pouco do assunto e tal. E foi só ano passado que eu comecei a olhar para essa indústria de educação financeira um pouco diferente. Porque depois de já quase 5 anos na Alemanha, eu estava cogitando voltar, ou enfim, estava com essa ideia de talvez regressar ao Brasil. E eu pensei, pô, como é que eu posso compartilhar ou utilizar essa conhecimento, essa experiência que eu adquiri aqui fora, no Brasil. E foi quando eu voltei a ler mais, entender melhor como é que estava o cenário de educação financeira, de investimentos no Brasil. Uhum. E foi aí que até comecei a compartilhar conteúdo no Instagram, porque especificamente na área que eu trabalhava, né, de ETFs, pô, se falava quase nada no Brasil. É Então eu vi verdade. como uma oportunidade também
trazer informação para esse assunto, né? Então assim, para, né, falei um monte, mas assim, para responder a tua pergunta, pelo menos comigo foi algo super gradual, foi aos poucos, né? Eu sempre gostei, mas assim, acho que foram pequenos eventos ao longo do tempo que me fizeram cada vez me interessar mais, gostar mais. Daí você começa a ver alguns amigos, mesmo antes de eu falar sobre no Instagram, né? Você já vinha alguns amigos perguntar, daí eu me sentia bem, gostava de explicar, gostava de ensinar. Uhum. Até porque tem muita desinformação por aí, né? Agora já é mais fácil das pessoas saberem que, por exemplo, poupança não é a melhor coisa que existe, mas acho que até 2 anos atrás, não era tão É óbvio verdade, né? assim para a maioria das pessoas, né? Então mudou muito rápido em coisa de 1, 2 anos. É. Então acho que foi tudo isso, assim, foi aos pouquinhos. E a sua família teve algum papel nesse processo? Você acha assim, aí na tua família o pessoal fala de dinheiro, ou é um assunto que não se toca muito? Não era algo. Talvez essa tenha sido uma das razões também, né? Porque a gente sempre teve uma vida boa e tal. Meu pai é médico, então, assim, a nossa. Sempre teve muito conforto e tudo mais. Só que acho que independente de quanto uma família ganha, no Brasil é muito comum a família sempre estar apertada aqui, apertada ali, adorar parcelar, cheque especial, esse tipo de coisa. Então, é, eu acho que talvez tenha feito parte, sim, né? Porque hoje eu vejo, poxa, se eles tivessem essa educação de investimentos, pelo menos, pô, poderia ter triplicado o patrimônio fazendo pequenos investimentos ao longo das décadas, né? É verdade. Então, ter uma aposentadoria um pouco mais tranquila, sei lá. A gente vê isso não só, né, de um modo geral nas famílias do Brasil. Então, acho que essas foram observações que eu fui fazendo também, que me ajudaram sei lá, querer ensinar mais sobre isso, querer compartilhar mais sobre esse assunto, né? Uhum. E na escola, Léo, tu teve algum contato com a educação financeira? Também não. Também não, né? Interessante, né? Eu acho que a geração da gente como um todo não teve. Eu tenho É. essa impressão. Pelo menos a maioria das pessoas que eu converso. Estudei em colégio muito bom aqui de Curitiba e não, pelo menos do que eu me lembre, assim, nunca foi falado. Talvez, assim, só na aula de matemática, mas como exemplo, né, de juros compostos, aquelas coisas, mas nada além disso. Uhum. Me tirou uma dúvida. Você sempre foi aquele cara, tipo assim, considerado o cara dos números, na escola, na graduação ou no mestrado? Eu pergunto isso porque, assim, geralmente, quando a gente diz que gosta de finanças ou algo relativo a isso, todo mundo acha que tem que ser um nerd de exatas, né, Uhum. para gostar do tema. Não, na escola sim, eu gostava até, mas principalmente depois faculdade e no mestrado inclusive eu tive que relembrar muita coisa, porque o mestrado ele foi bem mais, eu tive algumas matérias muito mais de exatas, vamos dizer assim, então, mas nunca foi nada assim, nunca fui o cara extremamente, como que é, o cara dos números ou da matemática, talvez acima da média, eu imagino, mas nada assim ao O extremo, nerd, né? né? Não. Em Nada termos de do Big Bang matemática, Theory. não. Exatamente. Em termos de matemática, não. Até tenho amigos que foram para engenharia e tal. Eu não tinha nunca tive essa ideia de, por exemplo, ir para engenharia, né? Então, não, eu Hum. não acho que seja necessário. Eu não lembro agora qual investidor, um dos grandes aí costuma falar. Não sei se foi Warren Buffett. Enfim, um dos grandes aí do mundo, ele falava, para ser um bom investidor, você precisa saber somar, né? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Ponto. Né? E as pessoas querem complicar. Lógico, para você depois ir dentro do mercado financeiro, dependendo da área que você vai trabalhar.
Daí você vai na área, por exemplo, de aprender opções. No mestrado eu vi essa coisa de opções e daí tem que aprender Black-Scholes, que é uma fórmula lá super complicada, não sei o quê. Mas isso pô, é um mestrado em finanças. Acho que tem muito investidor, pessoa física, né, individual, que, cara, que não precisa. Não, é até pior. Quanto mais ele querer complicar, é pior. Verdade. Mais vai se enrolar, mais vai complicar e não vai trazer um resultado É, eu fiz assim, até um post no Instagram sobre isso hoje, assim, quanto mais você complica, maior é a probabilidade de você desistir, né, do é, caminho. é verdade, é. Não só de desistir porque fica complicado, mas também porque não vai trazer o resultado. Às vezes, né, a gente gosta de complicar. A gente acha que É, complicado é melhor. Mas é. quanto mais simples, às vezes, é melhor, né? Uhum. Então, Léo, assim, por que voltar ao Brasil para ser educador financeiro aqui? Você acha que de lá onde você estava, né, lá na Alemanha, isso já é assim, uma informação muito comum, todo mundo já tem muito acesso a isso? O que te levou a voltar para cá com o objetivo de trabalhar com isso? Na Alemanha, na verdade, eu trabalhava dentro da indústria do mercado financeiro, né? Então era meio que aquela bolha ali dos bancos e tal. Então eu não trabalhava com o público, né? E até porque eu Uhum, também não fiquei fluente em alemão, então nem tinha como. Os nossos clientes uhum, eram bancos ou instituições financeiras do mundo inteiro. Então, apesar da gente estar na Alemanha, o meu trabalho era todo em inglês, porque a gente lidava com clientes nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, uhum, Austrália, enfim. Então, mas assim, morando lá, eu pude sentir um pouco como que é o comportamento das pessoas com relação a isso, né? E, e lá é um país muito conservador, as pessoas têm medo de arriscar, então, assim, até que a bolsa não é tão. É, é um pouco parecido com o Brasil nesse aspecto que as pessoas têm medo, elas acham que é arriscado, que é cassino, aquelas coisas, ainda tem muito disso na cabeça das pessoas, principalmente, acho que as gerações um pouco mais velhas. é verdade. Só que, diferentemente do Brasil, eles sabem poupar. Eles não gastam com supérfluo, eles não gastam com. Eles não são de ostentar. Então tem esses dois lados, né? Você. Olha, para eles entrarem em dívida é um negócio difícil, né? Só se for uma dívida imobiliária ou para comprar um carro, né? Porque também alemão adora carro. Mas, Uhum, assim, primeiro que nem dá para parcelar quando você compra coisa tipo roupa, essas coisas, você nem consegue parcelar, né? E de um modo geral também eles não gostam, não gostam mesmo disso, né? E a uhum, questão de voltar para o Brasil foi que depois de 5 anos eu refleti, vi, né, a família toda tá aqui, lá eu já estava de certa forma querendo algumas mudanças profissionais, inclusive porque você está naquele ambiente super corporativo do mundo financeiro, e pouco flexível, os horários também bem puxados e tal. Então, eu acho que coincidiu várias coisas ao mesmo tempo que eu decidi que eu precisava tomar uma decisão, ou ficava lá para sempre, ou iniciava um processo de retorno. E o Brasil, apesar de todos os problemas, isso acaba sendo uma oportunidade também, né? A gente tem é muito verdade. problema para solucionar aqui. Então, eu vi por esse lado também, né? Muito espaço para a gente desenvolver muita coisa, né? E educação financeira é uma delas que, pô, todo mundo precisa, tem muito para ser feito, né? Então acho que foi isso assim que eu pensei na hora de voltar. Uhum. Léo, tu lembra qual foi o teu primeiro investimento? Investimento em si, acho que como muita gente, eu cheguei lá no banco um dia, ainda era, acho que era adolescente, já tinha uma conta no banco, e daí eu queria fazer algum tipo de investimento, né? Então, na época a Uhum. gente pensava, ah, não, quando você sabia um pouquinho de investimento, você já sabia que poupança é ruim, tá? Então,
qual que é a alternativa? Ah, previdência privada, era aquela coisa, previdência privada é bom. Ah, então tá bom. Então vamos no banco, né? Fomos no banco e daí o gerente nos apresentou umas opções de previdência privada. Então essa foi a Imagino. primeira coisa que eu fiz. Até eu queria, vou ver se eu encontro a papelada disso para ver quanto de taxa que eu pagava naquela época, Nossa, só para imagino o ver, né? carregamento. Então esse foi o primeiro tipo de investimento em si. Agora, cheguei a fazer consórcio também, ou seja, ninguém nasce sabendo, não que seja ruim, mas assim, não são. Hoje eu teria, com certeza, com o conhecimento que eu tenho hoje, teria feito completamente diferente, né? E de Aham. ações em si, foi nessa fase, foi um pouco também da forma que muita gente entra. Começa a se falar muito, começa a sair na mídia tradicional, no momento de alta, né? Então foi lá em 2007 estava o mundo inteiro e o Brasil, né, o mercado de alta, final de 2007, entrando ali em 2008, tudo, né, tudo subindo, o povo na rua falando que estava comprando ação da Petrobras, estava subindo, estava ganhando dinheiro, não sei o que, você começa a escutar e falar, putz, tem que ver esses negócios, né? E na época também tinha pouca informação, eu entrava eu tinha conta no banco e entrava na parte da corretora, do próprio banco, olha só, não cheguei nem a abrir conta em corretora, fui na corretora do próprio banco, bem mais cara, né? Imagina, naquela época. E, e daí começava a ler uns negócios lá, e eu acho que foi Petrobras, mas eu não foi ou Petrobras ou Vale, assim, eu comprava porque Aham. apareceu lá Bem que clássico, né? o analista técnico lá diz que pode subir para tanto, então vamos lá comprar. Foi bem assim, sabe? E daí logo em seguida deu a crise, né, de 2008. Então, bem parecido com o que a gente está vivendo, né? Muita gente entrou no final do ano passado, porque está se falando muito, está crescendo muito aquela história. E daí chega, às vezes as pessoas começam a investir além do que deveria, e daí chega, por exemplo, algo inesperado, como a crise de 2008 tinha já certos indícios, mas foi de certa forma inesperado. Ninguém imaginava que um banco como o Lehman Brothers lá ia quebrar e derrubar um monte de coisa, e aqui, pô, muito menos a gente sabia que o coronavírus ia causar o estrago que É causou. verdade. Então, foi interessante, sim. As histórias, os ciclos se repetem, né? E, Léo, e qual foi o teu maior erro quanto investidor? Maior erro? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu não gosto, assim, muito de pensar em erro, porque eu acho que tudo que a gente faz serve de aprendizados para chegar onde a gente está, né? Então, Uhum. lógico, poderia ter arriscado um pouquinho mais, dado um percentual um pouco maior, mas isso eu acho que não adianta ficar se cobrando para esse tipo de coisa. Um exemplo que eu posso dar de talvez um erro, e que serve também de exemplo para muita gente, é você, quando fazer aportes grandes, diminuir em menores, para dar uma diluída. Então, por exemplo, eu fiz um aporte relativamente alto na véspera do que a gente chama o Joesley Day. Então, que foi o dia lá que o Michel Temer quase, né, para quem não lembra, teve as denúncias lá, saiu no Jornal Nacional, que o Joesley Batista tinha gravações comprometedoras contra o presidente, não sei o que, o mercado despencou, abriu caindo uns 10%, né? E eu tinha feito um aporte relativamente alto no dia anterior. Então foi tipo assim, pô, que azar, né? Acertei bem no pior dia para ter entrado. Então, assim, é aquela história que eu gosto de falar muito, né? Vai fazer um aporte alto, ou começar em renda variável, ou começar, por exemplo, no exterior, e já tem um percentual ou um volume grande para fazer essa migração, faz aos poucos, né? Uhum. Dilui, para minimizar as flutuações. Então, acho que é algo. Mas é aquela coisa, serviu de aprendizado, né? Eu talvez não Sim. teria essa ideia que eu tenho hoje se não tivesse passado por isso. Uhum. Léo, eu sou uma grande defensora de que o investidor, pessoa física, né?
que não tem muito tempo para acompanhar o mercado financeiro, nem se dedicar tanto aos estudos, ele deveria considerar a hipótese de iniciar na renda variável através de ETFs ou de fundos imobiliários. E aí eu queria saber de ti, na tua opinião, por que ETF, tá? E ETF é para todo mundo? Eu vou começar com a última pergunta. ETF é sim para todo mundo, né? Tem muita gente que fala que ETF é bom para iniciante. Eu acho que é bom também para iniciantes. Hoje você Uhum, vê, por exemplo, um dos investidores mais famosos do mundo, que é o Ray Dalio. O fundo dele é composto de mais de 80% é alocado em ETFs, mas são uhum, ETFs de diferentes classes de ativo, de diferentes regiões. Ele tem do Brasil, ele tem da Coreia do Sul, ele tem ETF, então ele está exposto em vários mercados, em classes de ativos diferentes, então renda fixa, renda variável, ouro, né? Dentro do próprio Estados Unidos também ele tem diferentes estratégias usando ETFs. Então o ETF é legal porque você se expõe a determinado mercado, né, região, classe de ativos, setor, então, ou alguma estratégia de uma forma muito simples, sem precisar olhar as ações individuais. Eu gosto de uhum, comparar assim, é como se estivesse construindo um prédio com paredes pré-moldadas ao invés de tijolo por tijolo. E isso uhum, economiza muito, 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 muito do tempo das pessoas. E que tem muita gente, né, que eu acredito que ela tenta acertar qual ação vai ser a melhor, estudar ações individuais, acertar o momento de entrar e de sair, e que isso não vai ser tão eficiente. Às vezes em muitos casos, e não é só um achismo, tem vários estudos que mostram, tem várias estatísticas que mostram que é difícil a gente superar a média do mercado, né? E quem consegue superar não faz isso de forma consistente ao longo dos anos. Eu não estou só falando de pessoa física, não, de gestores profissionais também tem essa dificuldade, né? Principalmente em mercados super já mais competitivos, como os Estados Unidos, lá é muito mais difícil ainda, né? Tem um estudo que saiu que, se você pegar os últimos 15 anos, é um estudo do SPIVA, quem quiser depois procurar, SPIVA Índices. Nos últimos 15 anos, mais de 90% dos fundos de ações não conseguiram superar o índice americano, que é o S&P 500. Então, imagina, 95% dos gestores profissionais. Agora, imagina nós, investidores nós, réis individuais, né? mortais. Então, eu acho que é empolgante, né? Tem um outro, o Charles Schwab, que é o fundador aí de uma das maiores corretoras dos Estados Unidos e do mundo. Ele fala, é muito legal a gente querer acertar o cavalo vencedor, né? É divertido e muita gente se sente atraída para a bolsa com essa ideia, né? De tipo, dessa adrenalina, dessa coisa de meio que de jogo mesmo. Só que depois de um tempo você percebe que não é bem assim, que é muito mais, que a gente tem que pensar muito mais no longo prazo, que a gente tem que pensar muito mais é, em ser consistente, né? Fazer com regularidade, do que buscar resultados de curto prazo, que é muito complicado a gente conseguir fazer isso. Então, então é isso, o ETF ele ajuda muito essa questão. As pessoas, eu acredito muito que as pessoas têm que ganhar dinheiro no trabalho delas, né? No negócio delas, no que elas são bons. E usar o mercado financeiro, usar o mercado de investimentos como para potencializar, para alavancar aquela poupança dela, um pouco que sobra todo mês, para daqui a alguns anos ela ter um patrimônio muito maior, né? E isso pode ser desde uma aposentadoria mais tranquila, um aumento de patrimônio, você conseguir se aposentar mais cedo, enfim, diversos motivos a pessoa pode ter, né? Mas é Uhum, muito mais nisso. E se a pessoa focar muito em ganhar dinheiro no mercado financeiro, eu acho que ela acaba não dando muito certo. Então, se ela focar mais no próprio trabalho, às vezes ganhar mais, às vezes o tempo que ela está se dedicando, estudando as ações individuais, se ela dedicar aquele tempo no que ela é boa, no trabalho dela, no negócio dela, ela vai ganhar mais dinheiro
e vai conseguir fazer aportes maiores nos investimentos e que no final das contas isso vai dar um resultado muito mais eficiente no longo prazo, né? Você Uhum. aumentar os teus aportes mensais do que ficar tentando especular ou apostar, ou mesmo estudar lá balanço de um monte de empresa e que não, em muitos casos não vai ser tão eficiente assim. Então o ETF ele ajuda muito nesse caso, né? Ainda muito pouco falado no Brasil, não é tão interessante para a indústria, né? Eles preferem, claro, o ETF é um produto de custo muito baixo, as taxas são muito baixas, as margens são muito baixas, então tem um conflito de interesses aí, né, dos bancos e das corretoras, que eles preferem oferecer lá os fundos que elas vão receber margens maiores, rebates, comissões. Então ainda está numa discussão muito nova aqui, né? Mas lá fora, né, no exterior, principalmente nos Estados Unidos, isso já não é nem mais questionado. Se pode questionar assim, as pessoas usam, funciona para tal pessoa ou tal pessoa, é uma discussão que pode ter lá, com qual objetivo você usa ETF, mas não que ETF é bom ou é ruim. Lá todo mundo sabe que é um veículo super poderoso que ajuda as pessoas a, a ter acesso ao mercado financeiro com baixo custo, ou não só, né, como eu falei, não só você ter acesso ao mercado financeiro com baixo custo, mas você ter a oportunidade de investir, sei lá, em empresas da China, em mercados super diferentes que você não conseguiria se não fosse o ETF. Então, veja, hoje com cento e poucos reais, se for considerar só o que tem disponível no Brasil, né? Hoje com cento e poucos reais, você já tem acesso a investir nas maiores empresas do mundo, né, que são as 500 maiores dos Estados Unidos. Com menos de R$ 200, a pessoa já está diversificada em mais de 500 empresas, né, que são empresas americanas, que são algumas das maiores do mundo. Então, olha a simplicidade que a gente tem hoje, né? Imagina, você poder indiretamente ser sócio da Apple, da Amazon, da Microsoft, do Google, até da Berkshire, né, que é a empresa lá do Warren Buffett, e que não são empresas só americanas, elas são empresas globais, né? Então todo mundo aqui Uhum. está usando ou o sistema, né, o celular usa ou Apple ou o sistema Android, que é do Google. Eu brinco assim que o mundo inteiro usa os produtos da Microsoft, né? E usa a Colgate. Então são empresas que não são apenas americanas, são empresas do nosso dia a dia e que estão literalmente no mundo inteiro. E hoje, de uma forma muito simples, a gente consegue se expor a isso, porque tem um ETF aqui no Brasil que nos permite fazer. Não Uhum. só hoje ETF no Brasil, hoje tem corretoras americanas, inclusive, que a gente consegue também investir direto nos ativos listados lá em Nova York, né? Então está cada vez mais simples fazer isso também. Então, vamos lá dar continuidade, né? Na tua carteira pessoal, Léo, tu tem renda fixa? Também tenho, porque eu acho importante a gente, né, não discriminar, vamos dizer assim, a renda fixa, não achar que ela, só porque a taxa de juros baixou, que ela não tem um papel importante, né? Ela tem um papel muito importante ainda. E a renda fixa não é só a taxa Selic, né? Se for pensar os títulos de um pouco mais longo prazo, eles estão com taxas até bem interessantes, assim, se for olhar. Então, já teve um peso maior, né? Eu acho que também depende muito do momento de vida de cada um. Então, por exemplo, eu sempre costumo falar que para alguém que é jovem, teoricamente ele tem quase a vida toda pela frente, e ele pode se dar o luxo de ter um percentual muito mais arriscado, né, em renda variável na carteira, porque ele tem tempo de passar pelos altos e baixos. Só Uhum. que o problema com essa abordagem é o seguinte: se ele não está preparado psicologicamente para isso, na primeira crise ele vai se apavorar e vai vender na baixa. Uhum. Então aconteceu um pouco isso comigo também. No começo eu fui sentindo, né, mais como é que funciona, até me
até ter o conhecimento e me sentir mais confortável com relação a isso. A gente sabe que você manter o dinheiro só na renda fixa, ele no longo prazo, ele é pior do que você não investir em renda variável, né? Só que para a pessoa que está começando, às vezes é melhor que ela comece com um percentual mais conservador, porque se ela não está, se a tolerância ao risco dela ainda não está, né, tão madura, vamos dizer assim, ela corre o risco de bater né, por exemplo, aqui de novo, a gente está dando o exemplo do mês de março, lá da queda dos mercados, e a pessoa que não está preparada emocionalmente, ela vai se apavorar, porque daí no noticiário fala que o mundo vai mudar, que nunca mais vai ser o mesmo, que tudo vai ser diferente, ela vai se apavorar. Não, agora o mundo vai ser diferente, eu preciso vender. Então, muita gente acabou vendendo na baixa por isso, né? Porque não tinha essa visão tão forte de longo prazo. Então, não dá para discriminar a renda fixa, não. Ela é muito importante. E principalmente para quem está também lidando com família ou tem... Enfim, é tudo baseado nos objetivos, né? Se as pessoas têm um objetivo de curto, médio prazo, ela também precisa usar a renda fixa, né? Ah, eu preciso usar tanto, e já aconteceu comigo isso também. Ah, eu preciso de tanto daqui a, sei lá, 2 anos. Você não pode botar isso em renda variável, senão se corre o risco né, de bater um momento de queda e você perder ou ter que vender na baixa. Então, nisso a renda fixa ela cumpre um papel ainda muito, muito, muito importante, apesar de, tipo, pô, agora tá 2% no Brasil. A gente ainda está melhor do que muito país, né? Por exemplo, na Europa, que a taxa de juros é negativa, que nem para remunerar a inflação ela está remunerando. Então, E o que é que, aproveitando esse gancho, qual a tua opinião a respeito dos ETFs de renda fixa? são bem interessantes. Eu acho que no Brasil a gente ainda tem poucos, né? E é bem também importante deixar claro que eles não servem no Brasil para reserva de emergência, porque eles têm a marcação a mercado, então o preço vai flutuar. Mas para quem quiser manter um percentual da renda fixa indexada à inflação, então em títulos, né, ligados ao IPCA+, indexados ao IPCA+, o IMAB 11, que é um desses ETFs, ele é uma opção bem interessante porque você vai estar diversificado dentro do próprio título de renda fixa IPCA+. Então ele vai ter ali no meio, né, daquele ETF, ele vai ter títulos que vencem esse ano, títulos que vencem, enfim, de curto, médio e longo prazo. Então, sem você precisar ficar fazendo essa gestão. Então, esse ano vai vencer, o próprio ETF ele já vai vender e recomprar novos títulos um pouco mais longos. Então, ele mesmo faz essa gestão. Então, eu acho bem bacana. Isso é uma opção, né? Mais uma opção aí que as pessoas têm para investir. E é legal que ele tem um benefício tributário. Então, quando você compra tesouro diretamente, você entra naquela tabela regressiva, né? Começa você vender com Começa lucro, com 22,5%, né? 22,5%, e vai chegar a alíquota mínima de 15% só dali 2 anos, né? E se você vender ainda com menos de um mês, você paga IOF. Com o ETF de renda fixa, você não tem isso, não tem nem o IOF e nem a tabela regressiva, é 15% desde o começo. Então, isso acaba sendo um benefício e a taxa é a mesma do Tesouro Direto, 0,25. Então, nem taxa mais tem. Então, eu acho uma opção muito bacana o ETF de renda fixa no Brasil, sim. Agora vem a parte da polêmica. Léo, ETF é coisa de preguiçoso? De jeito nenhum. Acho que eu já mencionei, né, alguns pontos de investidores famosos e super experientes que utilizam. E muito pelo contrário, eu acho que é coisa de investidor, muito contrário de preguiçoso, é coisa de investidor que tem a humildade em saber que ele não é melhor do que as outras pessoas, do que o próprio mercado, né? Então, quando a gente se sente superior ao próprio mercado, isso é muito perigoso,
Porque muita gente começa a investir, começa a ter resultados bons, e você começa a ter uma confiança um pouco excessiva, começa a arriscar mais e pode tomar uma virada lá e perder dinheiro. Então, isso eu acho outra coisa muito legal, né? Essa questão da gente se manter humilde perante o próprio mercado. Então, não acho que é coisa de preguiçoso. Quem é preguiçoso também vai se beneficiar muito, né? Também não é um problema quem quer ser preguiçoso com relação ao mercado. Às vezes o preguiçoso vai ter um resultado melhor do que o cara que está lá todo dia olhando o gráfico, simplesmente porque ele vai, né? É até melhor, assim, pensando agora, né? Até melhor se o próprio John Bogle, que é o criador do primeiro. Aliás, esse que é um dos meus. Posso mostrar um livro, um dos meus preferidos, que hoje é dia 5. Ontem, Do dia finalmente, 6. eu não sei quando que você vai lançar aqui o vídeo, mas dia 5 de agosto foi lançado finalmente a versão em português desse Ah, bom livro. saber. Agora eu vou É, comprar. Eu tenho e é uma das deficiências é da minha verdade, educação foi o inglês. você que perguntava, né, desse livro. É. E, cara, só para você ter uma ideia, esse cara aqui é muito pouco falado no Brasil, John Bogle. E o Warren Buffett chama ele de herói. Então, para o Uhum. Warren Buffett chamar ele de herói, imagina, e ele é meio que escondido aqui no Brasil, por quê? Porque ele fala esse tipo de coisa, que quanto menos você mexer no dinheiro, melhor. Só que a corretora quer que quanto você mais mexa no dinheiro, melhor para ela, que mais É. você vai gastar. Então, então, se pegar por esse lado, às vezes o preguiçoso ele vai se dar muito melhor do que o cara que está mexendo toda hora. Porque Uhum. mexer toda hora vai causar custos, então tem custo de corretagem, tem custo do teu tempo de ficar lá, e tem imposto. Toda vez que você vende um ativo com lucro, você paga impostos. Às Uhum. vezes você tem isenção, tudo bem, mas assim, de um modo geral, isso dá custo. E aumenta a probabilidade de erro também. Quanto mais você mexe, mais a probabilidade de você errar. Uhum. Então, assim, né, muita gente usa essa coisa, preguiçoso no mau sentido, mas pensando bem agora, né, veio na minha cabeça que veio, às vezes você ser um pouco preguiçoso é até melhor. Léo, eu vejo assim muitos profissionais da área do mercado financeiro criticando, né, por completo os ETFs e outros com um posicionamento diferente do tipo, olha, ETFs faz muito sentido, mas fora do Brasil. Então, eles sempre elogiam os ETFs estrangeiros e criticam os nossos aqui, os nacionais. Qual a tua opinião a respeito disso? Eu acho que realmente nos Estados Unidos existem até vantagens tributárias, tá, para investir em ETFs, coisa que pela nossa legislação, enfim, tem alguns problemas, não é igual aqui. Então aqui, por exemplo, o Brasil é um país que tem isenção de dividendos. Então, quando você tem um fundo, isso não é só no ETF, tá? Num fundo de ações é a mesma coisa. O dividendo, o fundo recebe o dividendo e reinveste no próprio fundo, compra mais as ações que tem dentro do fundo. E com isso vira um ganho de capital, né? Então, na hora que você Uhum, vender essa cota, você paga o ganho de capital. Então, no final das contas, você está indiretamente sendo tributado pelos dividendos. Então, tem pequenas coisas aí que fazem do ETF no Brasil ele não ser tão eficiente quanto nos Estados Unidos. Muita gente também critica o próprio índice Bovespa, que é um índice muito concentrado em, em poucas empresas, né? Vale, Petrobras e os bancos, principalmente. Só que assim, a indústria ainda usa o Ibovespa para se comparar toda hora. Então, na hora de se comparar com o Ibovespa, serve, na hora de investir, não, né? Então, tem essa questão também. Mas, assim, mesmo com esses problemas, ainda eu acho muito vantajoso, porque a gente não costuma colocar no papel outros benefícios que às vezes não entra na conta, né? Mas só essa economia do tempo.
o fato de você estar imediatamente diversificado hoje como eu falei, com menos de R$ 200 você já está diversificado nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E às vezes para a pessoa que está começando com pouco dinheiro, e ela às vezes só tem o dinheiro para comprar uma ou duas ações, é muito arriscado ela ficar com poucas ações, né? A gente nunca sabe, aquela história, a gente nunca sabe se uma empresa vai passar por algum problema, ainda mais no Brasil, né? Que sai em escândalo de corrupção, enfim, tudo pode acontecer. Então, você já tem uma diversificação imediata, você tem toda essa economia do tempo, de você poder se dedicar para outras coisas e deixar o investimento lá funcionando. Então, tem vários benefícios que eu acho que compensam essas outras questões. Então, assim, eu acho que também ainda é uma discussão muito nova. Já aconteceu isso nos Estados Unidos, o John Bogle, quando ele criou o primeiro fundo de índice, lá nos anos 70, ele foi extremamente criticado, porque, lógico, começa a ir no bolso da indústria, né? Então, a indústria que está acostumada lá a receber 2% de 2% de taxa em cima de um fundo, começa a receber, ou melhor, o ETF cobra 0,2% no Brasil, ETFs nos Estados Unidos cobram 0,03% de taxa de administração. Nossa. Quando você vê isso em bilhões, pô, isso faz nem bilhões, mas milhões, que seja milhões, isso dá uma diferença muito grande no bolso da indústria. Então, claro, tem muita. É bem democrático, né? Assim, democratiza o acesso mesmo. O acesso. O pessoal que é baixa renda pode acessar com bem mais facilidade, né, do que um fundo. E não só isso, no final das contas, taxas altas, elas acabam Comendo a rentabilidade do comendo, investidor. né? Principalmente no longo prazo, você pega os juros compostos, eles funcionam ao nosso favor, mas também contra a gente, com essa É. questão dos custos. Então, tem aí conflito de interesses da indústria, e eu acho que também é um discurso assim, lá fora é bom, aqui dentro não, porque também eles sabem que já se sabe que ETF lá fora é bom, então eles não tem como falar, não presta. Mas aqui no Brasil não presta, lá fora presta, para também, de certa forma, se proteger. Uhum. Então, mas vem trazer, hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Ele perguntou, você acha que vai acabar a gestão ativa, os gestores e não sei o quê? Porque ETF, pô, lá fora tá crescendo demais, né? Já a quantidade de ativos sob gestão em fundos indexados já superou a quantidade de dinheiro investido em fundos de ação gerenciados ativamente. Vai acabar? Não, eu falei, não vai acabar. Aliás, os ETFs, né, vieram até para ajudar o gestor, que é muito bom. Porque só os gestores muito bons vão sobreviver, e os gestores que são, né, os fundos ruins, que está cheio de fundo ruim aqui no Brasil, cobrando taxas super altas, sem justificar, às vezes você está pagando taxa super alta por produto de renda fixa, que não faz sentido nenhum, né? Então, assim, eu acho que veio para ajudar o mercado como um todo. Os gestores que são bons vão continuar, com certeza. E os gestores que são ruins ou que não justificam as altas taxas que eles estão cobrando vão acabar caindo fora. Então, acho que para o consumidor isso é muito bom, para o investidor individual isso é muito bom. Léo, e na tua opinião, qual o maior mito que se espalhou no mercado financeiro a respeito de ETF? O maior mito que a média do mercado é ruim, que ficar na média do mercado é ruim. Como eu falei, ao longo de 15 anos, mais de 90% dos gestores ativos nos Estados Unidos não conseguiram bater o mercado. Porque uma coisa é você bater uma vez, ou duas vezes, ou em momentos que está todo mundo crescendo. Agora Mas aqui no Brasil a realidade é essa também? Tem o mesmo estudo que mostra, ano passado, a gestão ativa foi muito bem,
tá? Então, principalmente comparado assim a Ibovespa, né? Só que se você pegar a longo prazo, a tendência é igual. Não lembro Uhum. agora os números de cabeça, mas também são muito altos para a quantidade de fundos que não conseguem superar o Ibovespa, no Uhum. caso do Brasil, né? Ou uma combinação de Ibovespa com small caps, assim, um total market do Brasil, um de mercado completo, né? Então, porque uma coisa é você conseguir ter um resultado muito bom em 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando está todo mundo crescendo. Agora, você manter isso por anos e décadas, pô, isso já são outros 500, né? Já é Uhum. outra história. E o que a gente não vê é a quantidade de fundo que não existe mais também. Então, tem muito fundo que você olha, você faz esse percentual, mas você deixa de contabilizar todos os fundos que fecharam nos últimos anos. Uhum, é Né? Não verdade. entra na estatística. Então, a própria estatística é um pouco enviesada nesse aspecto também. Então, se contentar com a média, entre aspas, não é um mito, ou melhor, que isso é um erro, né? Na minha visão, um grande mito aí dos mercados. Você acha possível atingir a liberdade financeira investindo em ETF? O ETF ele é só um veículo, né? Ele é só uma forma simples de você se expor a determinado setor, determinada classe de ativo. Então, de um modo geral, os investimentos a gente consegue fazer isso, né? Focando no longo prazo, tendo regularidade e tudo mais. E o ETF é só uma forma simples e de baixo custo de fazer isso. Então, se você quer se expor ao mercado dos Estados Unidos, consegue, através de ETFs. Quer se expor ao mercado do Brasil, das grandes empresas, consegue. De small caps, consegue. De renda fixa, consegue. Hoje está muito simples abrir conta em corretora dos Estados Unidos, tem corretora com atendimento em português, com brasileiros lá fazendo conteúdo e recomendando estratégias, enfim. Então, tendo uma conta numa corretora dos Estados Unidos, você acessa o mundo inteiro. Quer investir em mercados emergentes, em mercados desenvolvidos, asiáticos, europeus, só setores dos Estados Unidos, só setor de tecnologia, só setor dos bancos. Você consegue fazer tudo isso hoje com ETFs. Então, vai de cada um decidir como que ele quer se expor, né? Uhum. E o ETF ajuda isso de uma forma simples. Beleza, Léo. Eu queria te pedir para indicar um livro, um filme e um podcast. O livro você já indicou, né? Pode ser esse mesmo, então, para aproveitar que ele está sendo lançado em português, né? Um filme, olha, boa pergunta. Essa eu não estava preparado para responder. Eu vou falar. Deixa eu pegar um. Peraí, que a janela está meio barulhenta aqui. Eu vou pegar um livro, um filme bem interessante, sobre a crise de 2008. Só confirmar o nome dele. Que ele a Grande Aposta ficou bem famosa, né? E é um filme Uhum. fantástico. Eu acho ele muito legal. Mas tem um que eu acho que ficou um pouco menos famoso, pelo menos aqui. E ele mostra um pouco além de como é que funciona dentro desse mundo financeiro, que é o Margin Call. Deixa eu pegar aqui o nome em Margin Call, é português. muito bom esse Margin filme. Call, o dia antes do fim. É muito bom mesmo. É bem legal, eu gostei bastante. Inclusive, tenho que rever. Eu vou deixar esse como dica, só porque ele é menos falado, assim. Eu acho que ele é muito interessante para mostrar como é que o banco, como é que foi o dia dentro de um banco de investimentos quando estourou, né, ali a crise de 2008. Uhum. E um podcast, né, que você É. Se comentou. você gostar de podcast, se não gostar, não precisa indicar. Eu gosto de podcast, sim. Ultimamente eu tenho usado podcast mais para desconectar um pouco, então eu escuto podcast de outros temas. Mas Pode eu acho que ser também. no Brasil a gente tem alguns podcasts muito bons.
pô, acho que eu vou ser meio injusto se eu ficar mencionando só um, né? Mas eu acho que desde do Stock Pickers ele é bom porque ele traz de uma forma um pouco mais técnica, um pouco mais aprofundada. O do Primo Rico eu acho muito bom também, que ele é um pouco mais amplo, ele é mais descontraído também. E eu acho que para quem está começando, ele tem uma linguagem Mais acessível, né? mais acessível. E, pô, tem vários, né? Do Thiago Reis, do Arthur Dantas, eu acho que são também podcasts muito bons. Legal. Tem muita, é, muita opção hoje em dia, né, de informação. E eu posso sugerir um canal de YouTube estrangeiro para quem tem interesse em. Pode sim, pode sim. Então, é o do Ben Felix. Então, é Ben com B-N e Felix. O Ben Felix, ele é um canadense e ele fala muito dessa linha um pouco mais para ETFs, para gestão passiva. E para quem gosta de se aprofundar até numa uma questão um pouco mais até acadêmica, porque ele se baseia muito em estudos, ele gosta de explicar de forma, dando exemplos acadêmicos, assim, dando, vamos dizer assim, provas científicas, né, para o que ele está Uhum. falando. Então, acho que ao mesmo tempo tem uma linguagem também relativamente simples, mas para quem gosta de se aprofundar, ele dá todas essas sugestões. Então, é bem legal e dá para botar ali a tradução do YouTube, que é o YouTube faz a própria tradução automática, e eu acho que quebra o galho. Então, Ah, legal, é Léo. muito bom também esse canal do YouTube. Bom, eu queria muito agradecer a tua presença. É uma honra para mim tê-lo aqui conosco e volte mais vezes, tá? Foi um prazer imenso. Pô, obrigado pelo convite. Vamos repetir, sim. Quando eu fizer alguma coisa ali no meu canal, vou te chamar. Tá bom então, Léo. Tá? Obrigadão, hein? Até a Obrigado, próxima. hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.